Vamos lá, estamos quase no fim. A questão 17, no caso é a nossa quarta questão. Um cilindro dotado de um êmbolo móvel contém um líquido e o seu próprio vapor em equilíbrio, conforme a figura, sem escala de cores e cores fantasias, né? O que acontece com a pressão do sistema se, sem alterar a temperatura, letra A, comprimirmos o êmbolo, reduzindo o volume V, porém sem encostar no líquido? E letra B, puxarmos o êmbolo para cima, aumentando o volume. Galera, numa situação como essa, quando você tem uma substância dentro de um recipiente com um êmbolo móvel, você deve lembrar do exemplo mais comum desse tipo de caso, que é uma seringa, né? Uma seringazinha com, sei lá, um remédio ou água mesmo lá dentro, qualquer coisa lá dentro. O que acontece quando você abaixa o êmbolo, você diminui o volume? Você está aumentando a pressão ali dentro, não é isso? O que acontece quando você puxa o êmbolo? Você está reduzindo a pressão ali dentro do recipiente. Então, basicamente é isso que acontece nessa situação, né? Então, ele quer saber o que acontece com a pressão no sistema. Então, é muito simples. Se você empurra o êmbolo para baixo, né, você está diminuindo o volume, consequentemente está aumentando a pressão. Se você puxa o êmbolo para cima, você está aumentando o volume e diminuindo a pressão. Foi até uma questão do Enem, acho que no 2018, se não estiver enganado, foi sobre como é que funciona um canudo, né? O canudinho que a gente usa para tomar refrigerante, né? Como é que você consegue sugar o refrigerante ali por ele? É algo parecido com o que está acontecendo aqui, né? Quando você coloca aquele canudo na boca, você faz com que o seu diafragma ele se contraia, fazendo com que o teu pulmão dilate. Ou seja, teu pulmão está aumentando de volume. Quando teu pulmão aumenta de volume, o que está acontecendo com a pressão lá dentro? Ela está diminuindo. Então ela vai ficar com uma pressão menor do que a pressão atmosférica. E aí agora essa pressão atmosférica sendo maior do que a pressão do teu pulmão vai empurrar o líquido através do canudo e tu vai conseguir engolir esse líquido que é jogado lá para dentro. Então é algo que acontece aqui com o nosso êmbolo, né? Se eu aumento o volume deste recipiente, puxando o êmbolo, eu vou ter uma diminuição de pressão e aí o líquido começa a entrar no recipiente através aí da agulha ou da ponta aí da seringa que seja, né? É basicamente isso que acontece. Beleza. Questão 18, que no caso é a nossa última questão 5 pra gente, né? Acho que dá para colocar nesse vídeo aqui. Um recipiente hermeticamente fechado contém água e ar. A temperatura de todo o sistema é de 20 graus Celsius, constante, e a pressão externa é a pressão atmosférica normal. Se uma bomba V for ligada com o fim de obter o vácuo no recipiente, qual é o menor valor que poderá ser observado no manômetro enquanto houver água? Dados: pressão de saturação da água a 20 graus Celsius é de 18 milímetros de mercúrio e a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio. Galera, o que é o manômetro? O manômetro é um aparelhozinho que mede pressão. Nesse caso aqui, ele está sendo aplicado a um recipiente. Então, a pressão que vai ser medida é a pressão de dentro do recipiente em relação à pressão atmosférica, em relação à pressão externa. Então, na prática, o que o manômetro faz? Ele subtrai a pressão interna da pressão externa. Se essa subtração der um valor positivo, você terá ali o quanto de pressão a mais eu tenho no recipiente em relação à pressão externa. Se a subtração der um valor negativo, você vai encontrar o quanto de pressão a menos que eu tenho dentro do recipiente em relação à pressão externa. Então, basicamente, a questão se torna bastante simples, porque se eu fizer vácuo aqui, ó, onde tem ar, o que eu vou estar tirando? Eu vou estar tirando a pressão do ar aí de dentro. E vai me sobrar somente o que? A pressão aqui interna? Somente a pressão da água. E a pressão da água, a pressão de saturação, né, o que é isso? É a pressão em que a água ela se mantém na fase líquida e não passa, está no limite ali, mas não está passando para a fase gasosa. Essa pressão aqui, a questão te diz que é de 18 milímetros de mercúrio. Está vendo aqui? Ó?
como a pressão externa é de 760 milímetros de mercúrio, o que esse manômetro vai marcar? Não é a pressão interna menos a externa? Então você vai ter que fazer 18 menos 760. E aí você vai anotar o valor de menos 742 milímetros de mercúrio. Então esse valor aqui significa a pressão interna, o quanto a pressão interna está abaixo da pressão externa. Ela está 742 milímetros de mercúrio abaixo da pressão externa. Então essa é a resolução da nossa questão. Questões aí relativamente simples, mas de muita importância para o entendimento do assunto e que são aí largamente cobrados esses temas nos vestibulares e no Enem, que é o nosso ponto de referência, né? Galera, fico por aqui. Qualquer dúvida, manda pra gente e bons estudos.